A função seno de x é derivável? E se ela é derivável, qual é o resultado da derivada de seno de x? A suavidade do gráfico da função y igual a seno de x pressupõe que ela seja uma função derivável. E a questão é como descobrir quem é a derivada dessa função. A gente sabe da função seno de x, por exemplo, nesse ponto aqui, você tem uma tangente horizontal. A gente sabe que aqui é o π sobre 2. Então a gente tem o seguinte, ó, quando você deriva seno de x e aplica em x igual a π sobre 2, o coeficiente angular dessa tangente é zero. Nesse ponto acontece a mesma coisa. Aqui 3π sobre 2, você tem uma tangente horizontal, significa que o seno de x, a derivada de seno de x, em x igual a 3π sobre 2 também é igual a zero. E aí você começa a se fazer a seguinte pergunta. Eu tenho uma função que, veja, em π sobre 2 essa função é zero. E em 3π sobre 2 essa função também é zero. Que é essa daqui, que eu quero descobrir quem é. Ó. Seno de x'. Ela tem essas características. Aí você pensa, peraí, qual é uma função que tem essas características? Ora, lembre quem é o cosseno de π sobre 2. Você lembra que cosseno de π sobre 2 é zero. Você lembra também que o cosseno de 3π sobre 2 também é igual a zero. E assim por diante. Será que essa função aqui da minha interrogação é a função cosseno de x? Pense um instante comigo. Marque aqui um x que você tem uma reta tangente. A imagem, na verdade, está aqui. Mas nesse ponto você tem uma reta tangente. E aí você começa a variar esse x, né? Aqui vamos dizer que eu tenho o coeficiente angular dessa reta tangente, que é m. Aí você cria a seguinte função, ó, x, você associa o coeficiente angular da tangente. Esse m é justamente a f' de x, ou seja, seno de x', que eu quero descobrir. Aí tu monta outro gráfico, como esse aqui da animação, ó, onde nesse gráfico você vai colocar o valor de x e na imagem o coeficiente angular dessas tangentes. Ó. E o x vai se deslocando. O x vai se deslocando ó, através do eixo x, percorrendo toda a trajetória da função seno. O que é que está sendo desenhado no gráfico de baixo? Ó? Opa! Espera aí, gente. Esse gráfico a gente conhece. Isso aí é o gráfico da função cosseno de x. Então, aumentou minha suspeita de que a derivada de seno de x realmente é o cosseno de x. Eu estou usando um software para chegar a essa constatação, mas o que está por trás do que vocês estão vendo aqui no GeoGebra é justamente a seguinte conta. O limite da razão incremental para a função seno de x. O limite, quando h tende a zero, aí você usa que seno da soma é seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x menos seno de x dividido por h. Isso aqui é igual ao limite quando h tende a zero. Aqui a gente pode colocar o seno em evidência. Seno de x em evidência fica o cosseno de h menos 1 mais o seno de h cosseno de x, tudo isso dividido por h. Mas isso aqui é igual. Então você pode quebrar em duas somas, então você vai ficar com o limite quando h tende a zero de seno de x que multiplica cosseno de h menos 1 dividido por h, mais o limite da soma é a soma dos limites, né? Então a gente vai ficar seno de h sobre h vezes cosseno de x ou o contrário, né? Assim, seno de h dividido por h. Como esses limites são em h, esses fatores que têm x são constantes, podem sair do limite, funcionam como constantes. Então você fica com seno de x, limite quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 dividido por h, e aqui desse outro lado cosseno de x vezes o limite do seno de h sobre h quando h tende a zero. Aprendemos nas aulas de limites de funções trigonométricas que esse limite aqui, ó, esse aqui é o limite fundamental. A gente viu lá que esse limite é igual a 1, e em seguida a gente provou que esse daqui era igual a zero. Então o resultado disso é simplesmente seno de x, que multiplica 0, mais cosseno de x aqui, que multiplica 1. Ou seja, nós
chegamos ao resultado cosseno de x. Esse limite existe, o resultado dele é cosseno de x. Então, o que é que nós provamos aqui? Que a derivada da função seno é justamente o cosseno de x. Assim você pode calcular derivadas como essa de uma maneira fácil, porque dy dx vai ser, né? Aqui, x² menos seno de x'. Aí você já sabe que a derivada de x² é 2x menos, e a derivada do seno a gente acabou de aprender que é cosseno de x. Ou esse exemplo onde eu tenho essa função e eu vou calcular a sua derivada, e aqui você tem um produto de duas funções e não tem outra saída aqui a não ser usar a regra de derivação do produto. Você vai derivar raiz de x vezes a função seno de x. Aprendemos que isso aqui é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, derivada de raiz de x a gente já aprendeu que é 1 sobre 2 raiz de x. A derivada do... Não, aqui deixa o seno de x mais raiz de x. Aí a derivada do seno de x a gente acabou de aprender que é cosseno de x. Pronto, e esse aqui é o resultado dessa derivada. Ou aqui o exemplo 3, onde você tem a divisão de seno de x por x, aí eu vou derivar dy dx. Quer dizer que você vai derivar um quociente de duas funções. Ou seja, vamos usar a regra de derivação do quociente. Tem outra maneira de fazer. Se você identificar outra maneira de fazer, deixa aí nos comentários, certo? Para compartilhar aí com todos. Aqui, como é que funciona? Derivada da primeira, que é o seno de x, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Derivada do seno, acabamos de aprender que é cosseno, então vai ficar x vezes cosseno, assim, menos a derivada de x é 1. Então aqui sobra somente o seno de x. Tudo isso dividido por x ao quadrado. De forma completamente análoga à análise que a gente fez para deduzir que a derivada do seno era o cosseno, a gente fez uma análise assim, inicialmente geométrica, e depois a gente olhou para o limite da razão incremental do seno, e ambas as formas nos levaram a constatar que a derivada do seno era o cosseno. Então, de jeito assim, de forma completamente análoga, você deduz que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, por exemplo, você pode calcular a derivada dessa função facilmente. 5 raiz de x mais cosseno de x'. A derivada dessa função é 5 vezes... a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então vai ficar assim. 5 sobre 2 raiz de x. E a derivada de cosseno a gente viu agora que é menos seno. Então aqui fica menos seno de x. Ou esse exemplo 5, y igual a seno vezes cosseno. Se você calcula a derivada dessa função, que é um produto de duas funções, você usa a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que a derivada da primeira, a derivada do seno, acabamos de aprender que é o cosseno. Então você vai ficar com cosseno de x, vezes cosseno de x. E a derivada de cosseno de x aprendemos que é menos seno, né? Então aqui você vai ficar com mais seno de x menos seno de x. Aqui dá cosseno quadrado, aqui dá menos seno ao quadrado. Então o resultado disso é, ficou apertadinho aqui, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Exemplo 6, eu dou para você essa função e você vai calcular
dy dx, ou seja, cosseno de x dividido por 1 menos seno de x linha. Isso é igual a, vou deixar como exercício. Resolva aí para praticar. Vai que o teu professor coloca essa na prova, hein? E a derivada da tangente de x? Ora, você não vai fazer limite de razão incremental ou ver o gráfico, nada disso. Agora, as derivadas das demais funções trigonométricas, a gente viu de seno e de cosseno, ainda tem mais 4 funções, né? Todas elas você vai constatar a partir das regras de derivação. Por exemplo, você tem aqui d dx de tangente. Tangente de x é seno sobre cosseno, linha. Aí você usa a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Ou seja, derivada do seno é cosseno. Aí cosseno vezes cosseno vai dar cosseno quadrado de x. Ó. Aí aqui menos. Aqui eu vou fazer com cuidado. Seno de x, derivada do cosseno é menos o seno. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Ora, mas isso é igual ao quê? Você tem aqui cosseno quadrado de x, faz a relação de sinal aqui, fica mais, e aqui tu fica com seno ao quadrado de x dividido por cosseno quadrado de x. Só que seno quadrado mais cosseno quadrado, relação fundamental da trigonometria. Isso aí é igual a 1 sobre cosseno de x. Esse cosseno de x está ao quadrado. Aí eu posso botar assim, o quadrado em todo mundo. Porque o quadrado de 1 é 1 e embaixo fica cosseno quadrado de x, que é exatamente o que está aqui, né? Ó, lembrando que tudo isso é igual a 1. Ora, mas a gente aprendeu que 1 sobre cosseno de x é quem? É a secante, né? Então você vai ficar com secante quadrado de x. Ou seja, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. E a derivada da secante? Mesma coisa, d dx secante de x. Ou seja, secante de x é 1 sobre cosseno de x, linha. Aí você usa a derivada do quociente, ou seja, derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Só que derivada de 1 é 0 vezes cosseno, então isso aqui é igual a 0. E aqui tu tem derivada de cosseno é menos o seno. Menos por menos vai dar mais. Então você fica com seno de x dividido por cosseno quadrado de x. Mas lembre que isso daqui é a mesma coisa que o seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Só que 1 sobre cosseno de x é secante de x. E seno sobre cosseno é tangente de x. Então a moral da história é que a derivada da secante de x é a secante de x vezes a tangente de x. E as derivadas dessas duas funções trigonométricas que estão faltando, a cotangente de x e a cossecante de x, a derivada da cotangente é menos cossecante quadrado e a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Essas daqui eu deixo para você como exercício. Determine y duas linhas, sabendo que y é secante de x. Pronto, então vamos aqui praticar derivadas de ordem superior com funções trigonométricas. Você faz dy dx, ou seja, y', né? Ou seja, derivada da secante. Mas a derivada da secante, a gente acabou de aprender que é a secante de x vezes a tangente de x. E
Quando você for calcular y duas linhas, você vai derivar essa função que apareceu aqui, secante de x, tangente de x, que é a derivada da derivada. Usa-se a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso é igual, veja, a derivada da secante a gente acabou de ver. É a secante de x vezes a tangente de x. Aí tem uma tangente aqui ainda, né? Fica assim. Mais secante de x e a derivada da tangente, a gente acabou de constatar que era a secante ao quadrado de x. Ora, então o resultado disso é secante de x tangente quadrado de x, e aqui fica secante ao cubo de x.